Na movimentada cidade de Meca, algo surpreendente aconteceu na Caaba, um local conhecido por milhões ao redor do mundo. Não é todo dia que algo neste local histórico ganha manchetes globais. Então, qual é toda essa agitação? Vamos explorar os 10 momentos impressionantes que deixaram as pessoas em todos os lugares falando. Fique ligado enquanto investigamos o que acabou de acontecer na Caaba em Meca e por que isso chocou o mundo. Número 1. Fenômeno aterrorizante na Caaba. Visitantes e residentes próximos à Caaba, em Meca, foram surpreendidos por um som alto semelhante a uma trombeta, que parecia emanar diretamente da estrutura. Esta ocorrência rapidamente capturou a atenção global, despertando uma mistura de admiração, medo e intensa curiosidade. O som, descrito como poderoso e sobrenatural, gerou ampla especulação e debate sobre sua origem e significado. Para muitos, o pensamento imediato foi que esse som tinha significado religioso. Na tradição islâmica, tais fenômenos são às vezes vistos como sinais ou advertências potencialmente ligadas a temas espirituais ou escatológicos. Essa perspectiva está alinhada com a crença de que ocorrências extraordinárias em um local sagrado não são meras coincidências, mas podem ser mensagens divinas instigando a reflexão e o despertar espiritual. O som ressoou, não apenas fisicamente, mas também metaforicamente, com aqueles que consideram a Caaba com reverência, lembrando-os da natureza profunda desse local sagrado. Por outro lado, outros sugeriram explicações mais pragmáticas. Alguns especialistas hipotetizaram que o som poderia ser resultado de fatores naturais, como mudanças geológicas ou condições atmosféricas únicas. A posição de Meca em uma região propensa a atividades sísmicas adiciona peso a essas teorias. Essas interpretações científicas visam desmistificar o evento, atribuindo-o a causas explicáveis e naturais, em vez de origens sobrenaturais ou divinas. As interpretações divergentes desse fenômeno refletem a complexa interação entre fé, ciência e psicologia humana. Enquanto alguns o veem através de uma lente religiosa, considerando-o como um lembrete do poder e mistério que envolvem sua fé, outros buscam explicações lógicas fundamentadas no mundo físico. Esse evento abriu diálogos em diferentes campos de pensamento, convidando a contemplação espiritual e a investigação científica. Número 2. O legado sagrado da Caaba. A Caaba, pedra angular da fé islâmica, ergue-se como um farol de espiritualidade no coração de Meca. Esta estrutura simples, mas majestosa, está impregnada de uma significância histórica e religiosa profunda, ressoando profundamente com milhões de muçulmanos em todo o mundo. Segundo a tradição islâmica, as origens da Caaba remontam à aurora da humanidade. Acredita-se que a Caaba tenha sido inicialmente construída por Adão, o primeiro humano na crença islâmica, e posteriormente reconstruída pelo profeta Abraão, conhecido como Ibrahim no Islã, junto com seu filho Ismael. Esse ato de construir a Caaba não é visto apenas como a construção de paredes físicas, mas como um momento fundamental no estabelecimento de uma fé monoteísta, um símbolo de unidade sob um Deus. No centro da aura espiritual da Caaba está a Pedra Negra, uma relíquia antiga embutida em um de seus cantos. O ensinamento islâmico afirma que esta pedra desceu do paraíso, tornando-a um elo celestial entre o céu e a terra. A história da Pedra Negra é tão intrigante quanto sagrada. Disse que ela era branca quando desceu à terra, tornando-se negra devido aos pecados da humanidade. Para os fiéis, a Pedra Negra serve como uma conexão tangível com o divino, um testemunho da presença duradoura de Deus no mundo. Os muçulmanos acreditam que esta pedra foi enviada por Deus à Terra ao longo das eras. A Caaba permaneceu, ao longo dos tempos, como um ponto focal de adoração e devoção. É a Qibla, a direção para a qual os muçulmanos ao redor do mundo se voltam durante suas orações, simbolizando unidade e igualdade na adoração. A importância da Caaba vai além de sua presença física. Ela incorpora a essência da tradição islâmica, sendo um lembrete de fé, devoção e do pacto eterno entre Deus e a humanidade. Número 3.
Crise das inundações de 2023 em Meca. Em 2023, a cidade de Meca, um farol de significado espiritual para milhões de muçulmanos, enfrentou um desafio sem precedentes. Chuvas torrenciais, ao contrário de qualquer coisa vista na história recente, desencadearam inundações devastadoras em toda essa cidade sagrada. O impacto foi profundo, afetando não apenas a infraestrutura, mas também o coração do culto islâmico, a Kaaba. Normalmente, o clima árido de Meca tem pouca chuva, tornando as inundações de 2023 uma anomalia surpreendente. Ruas que antes fervilhavam com peregrinos foram transformadas em rios furiosos. A inundação causou danos extensos a estradas, edifícios e serviços essenciais, paralisando a cidade. Para um lugar que hospeda milhões durante a peregrinação do Hajj, esse desastre natural interrompeu o próprio ritmo da vida religiosa. A Kaaba, permanecendo resiliente na grande mesquita, foi cercada pelas águas da inundação. Um cenário tanto impressionante quanto alarmante. Este evento não foi apenas uma crise física, mas também um momento de profunda reflexão. Para os fiéis, a visão do local mais sagrado do Islã, cercado por águas de inundação, foi uma imagem chocante, desafiando as percepções usuais da invulnerabilidade de Meca a tais calamidades. A resposta às inundações foi um testemunho da resiliência do povo de Meca e da comunidade muçulmana mais ampla. Os esforços para gerenciar as águas da inundação e restaurar a cidade foram rápidos, mas o incidente deixou uma marca indelével na consciência coletiva. Surgiram questões e discussões sobre a preparação para tais eventos no futuro, especialmente em uma cidade de importância religiosa monumental. Número 4. A Qibla e seu impacto na adoração islâmica. No coração da prática islâmica está a Qibla, um conceito profundamente enraizado nos rituais diários de milhões de muçulmanos em todo o mundo. A Qibla não é apenas uma direção, mas um símbolo de unidade e fé, apontando os devotos muçulmanos para a Kaaba, em Meca, durante suas orações. Este eixo unificador transcende fronteiras geográficas, criando um vínculo único entre a comunidade islâmica, independentemente de sua localização no globo. Para um muçulmano, o ato de voltar-se para a Kaaba é mais do que uma orientação física. É um alinhamento espiritual com o cerne de sua crença. A Kaaba, uma estrutura cúbica na grande mesquita de Meca, possui uma imensa significância religiosa. É reverenciada como o símbolo terreno do monoteísmo, um lembrete das raízes abraâmicas do Islã. A direção para a Kaaba, ou a Qibla, é determinada onde quer que os muçulmanos estejam no mundo, tornando cada oração um ato de solidariedade e uma reafirmação de sua fé. Essa prática, estabelecida pelo profeta Maomé, simboliza uma mudança da direção anterior em direção a Jerusalém, marcando um momento crucial na história islâmica. É uma declaração diária de fé, observada nas 5 orações diárias, que são fundamentos da vida de um muçulmano. A significância da Qibla vai além das práticas ritualísticas. Ela infunde um senso de pertencimento e conexão com a comunidade muçulmana mais ampla. Número 5. Interpretando os mistérios de Meca. Eventos recentes em Meca, especialmente em torno da Kaaba, evocaram interpretações variadas de comunidades cristãs e muçulmanas, gerando um diálogo profundo sobre sua importância no contexto de ensinamentos religiosos e profecias sobre o fim dos tempos. Do ponto de vista muçulmano, esses eventos muitas vezes ressoam como lembretes divinos. Desastres naturais inesperados, como as graves inundações e os sons misteriosos que emanam da Kaaba, às vezes são vistos como sinais de Alá, pedindo arrependimento e retificação moral. Na escatologia islâmica, há hadiths que prevêem eventos significativos no fim dos tempos, incluindo a destruição da Kaaba. Para muitos muçulmanos, esses eventos recentes servem como um chamado de despertar, lembrando da natureza transitória da vida e da importância de permanecer fiel à fé e aos valores. Por outro lado, a comunidade cristã interpreta esses eventos por meio de uma lente diferente. Alguns os veem como possíveis cumprimentos de profecias bíblicas relacionadas ao fim dos tempos e à segunda vinda de Jesus Cristo. Referências a desastres naturais e eventos sem precedentes na Bíblia, especialmente no livro do Apocalipse, são frequentemente citadas nessas interpretações.
Para os cristãos que aderem a essa visão, os eventos em Meca podem ser vistos como parte de um plano divino maior, levando ao julgamento final e ao estabelecimento do reino de Deus na Terra. Embora essas perspectivas diferem significativamente em seus contextos e interpretações religiosas, compartilham um fio comum ao perceber esses eventos como espiritualmente significativos. Número 6. Maravilha arquitetônica da Kaaba. A Kaaba, ponto focal da adoração islâmica, não é apenas um farol espiritual, mas também uma maravilha arquitetônica. Sua precisão geométrica é objeto de grande intriga e respeito. Esta estrutura simples, em forma de cubo, está meticulosamente alinhada com os pontos cardeais da bússola. Esse alinhamento vai além de uma simples coincidência. Reflete um profundo entendimento de astronomia e geografia que era notável para sua época. A orientação da Kaaba é significativa de várias maneiras. Em primeiro lugar, seus cantos se alinham aproximadamente com as direções cardeais norte, sul, leste e oeste. Essa orientação não se trata apenas de direcionamento, mas de criar uma relação harmoniosa entre a terra e os céus. O layout sugere um conhecimento antigo do mundo, integrando o significado espiritual com padrões celestiais. O canto oriental abriga a Pedra Negra, uma relíquia de grande reverência. A colocação desta pedra não é aleatória. Ela está estrategicamente posicionada, aprimorando ainda mais a significância arquitetônica da Kaaba. A localização da Pedra Negra em um dos cantos da Kaaba se alinha com o nascer do sol no solstício de verão, sugerindo uma consciência dos movimentos solares. Essa maestria arquitetônica se estende além do simbolismo religioso, exibindo uma compreensão avançada de geometria e astronomia, mesclando essas ciências com um significado espiritual profundo. O design da Kaaba, portanto, é mais do que uma construção religiosa. É um testemunho da engenhosidade humana e da busca por uma conexão mais profunda com o cosmos. A precisão geométrica da Kaaba, portanto, se destaca como uma ponte entre os reinos físico e espiritual, um ponto focal que alinha os fiéis não apenas em direção a um ponto central na Terra, mas também em direção a uma ordem cósmica maior. Número 7. A entidade misteriosa dentro da Kaaba. No coração da grande mesquita de Meca está a Kaaba, uma estrutura envolta em reverência e mistério. Recentemente, boatos surgiram sobre uma entidade misteriosa acreditada estar oculta dentro de suas antigas paredes. Essa especulação não apenas intriga os fiéis, mas também captura a atenção de estudiosos em todo o mundo. As teorias sobre essa entidade são tão variadas quanto fascinantes. Alguns acreditam ser uma poderosa relíquia, um testemunho da rica história do Islã, potencialmente remontando aos tempos de Abraão. Outros propõem interpretações mais alegóricas, vendo a entidade como um símbolo da presença divina ou um ponto focal de energia espiritual. Esse enigma dentro da Kaaba também gerou discussões entre historiadores e arqueólogos. Eles especulam se isso poderia ser um artefato perdido dos primeiros dias da história islâmica, possivelmente vinculado ao período em que a Kaaba servia como ponto central em tempos pré-islâmicos. A ideia de algo tão significativo, escondido por séculos dentro da Kaaba, desperta um senso de maravilha e curiosidade na comunidade religiosa. A entidade misteriosa é frequentemente vista através de uma lente espiritual, sendo considerada um segredo divino com profundo significado religioso. Para muitos, representa a conexão profunda entre os reinos físico e espiritual, reforçando a santidade da Kaaba como o local mais sagrado no Islã. Número 8. Profecias sobre o fim dos tempos. Em um mundo onde ciência e fé muitas vezes trilham caminhos separados, eventos recentes em Meca têm intrigantemente entrelaçado esses dois aspectos. A Kaaba, pedra fundamental da fé islâmica, testemunhou uma série de desastres naturais que ressoam com as profecias sobre o fim dos tempos encontradas tanto no Islã quanto no cristianismo. Em 2023, Meca enfrentou uma inundação severa, um evento que levantou questões e estimulou discussões sobre sua possível significância espiritual. Do ponto de vista islâmico, tais ocorrências são vistas através da lente da escatologia, onde os ensinamentos do profeta Muhammad falam sobre sinais que antecedem o dia do juízo
incluindo perturbações naturais, interpretadas por alguns como lembretes divinos da mortalidade e da impermanência da vida terrena. Da mesma forma, a teologia cristã, especialmente no livro do Apocalipse, descreve calamidades naturais como precursores da segunda vinda de Jesus Cristo, um evento marcado pela redenção e julgamento. A convergência dessas duas perspectivas cria um cenário único. Ambas as religiões, com suas profundas raízes históricas e elementos teológicos compartilhados, apontam para um momento de transformação significativa, muitas vezes acompanhado por distúrbios cósmicos e terrestres. As inundações recentes em Meca, contrastadas com esse pano de fundo profético, tornam-se mais do que uma simples anomalia meteorológica. Transformam-se em um símbolo, um sinal para muitos crentes, instigando introspecção e renovação espiritual. Essa interseção de fé e eventos do mundo real promove um diálogo que transcende as fronteiras das religiões individuais, convidando crentes e não crentes a refletirem sobre as grandes questões da existência e o papel da humanidade na vastidão do universo. De certa forma, esses incidentes funcionam como um despertar, um lembrete da imagem maior que muitas vezes se perde na minúcia da vida cotidiana. Número 9. Mudança climática na Arábia Saudita. A Arábia Saudita, uma nação predominantemente caracterizada por suas vastas paisagens desérticas, está testemunhando uma mudança sem precedentes em seu clima. Tradicionalmente percebida como uma terra de desertos áridos e chuvas mínimas, eventos recentes pintaram uma imagem diferente, desafiando essas noções antigas. O país, conhecido por seu calor escaldante, está agora enfrentando uma série de fenômenos climáticos severos, desafiando a estabilidade climática comumente associada a ele. Nos últimos anos, a Arábia Saudita enfrentou padrões climáticos incomuns, incluindo chuvas intensas inesperadas que resultaram em inundações repentinas. Isso é particularmente alarmante em regiões como Meca, que não é apenas um centro religioso, mas também não está acostumada a um clima tão extremo. Essas chuvas repentinas causaram inundações significativas, causando interrupções generalizadas e destacando um contraste acentuado com o clima tipicamente seco. O impacto dessas mudanças climáticas vai além do mero inconveniente. Eles levantam preocupações críticas sobre a preparação da região para tais eventos, especialmente em áreas de significado religioso e cultural. As inundações em Meca, por exemplo, não apenas causaram danos à infraestrutura, mas também representaram um desafio para os milhões de peregrinos que visitam a cidade. Essa mudança nos padrões climáticos sugere uma alteração ambiental mais profunda ocorrendo na região, levantando questões sobre as implicações de longo prazo dessas anomalias climáticas e as medidas necessárias para se adaptar a essa nova realidade ambiental. Número 10. O Filho Pródigo, uma história de perdão. Ao refletir sobre os recentes eventos surpreendentes na Caaba, é esclarecedor estabelecer paralelos com a parábola do Filho Pródigo, uma história compartilhada tanto no ensinamento islâmico quanto no cristão. Essa história, transcendendo fronteiras religiosas, oferece insights profundos sobre arrependimento, perdão e a misericórdia ilimitada de Deus. No cerne dessa parábola está um jovem que, após desperdiçar sua herança, encontra-se em apuros. Em um momento de clareza, decide voltar para seu pai, esperando repreensão, mas ansiando por misericórdia. Seu pai, em vez de repreendê-lo, o recebe de braços abertos, simbolizando amor e perdão incondicionais. Esse ato de aceitação e amor, apesar das transgressões do filho, é um poderoso testemunho da ideia de arrependimento e redenção. No ensino islâmico, essa história se assemelha ao conceito de tauba, ou retorno a Deus após se desviar. Isso enfatiza que não importa a extensão dos erros de alguém, a porta do perdão permanece aberta, desde que haja remorso genuíno e um esforço sincero para corrigir seus caminhos. Da mesma forma, na doutrina cristã, essa narrativa destaca o tema da redenção e a natureza perdoadora de Deus, espelhando os ensinamentos de Jesus sobre amor, perdão e alegria no retorno de um pecador à retidão. Os eventos recentes na Caaba, um local de imenso significado espiritual,
ressoam profundamente com essa parábola. Eles servem como lembrete da natureza transitória das buscas terrenas e da importância do despertar espiritual. Assim como o filho pródigo percebeu sua tolice e buscou o perdão, esses eventos podem ser vistos como um apelo à introspecção coletiva e ao retorno às raízes espirituais. Eles destacam a necessidade de a humanidade reconhecer suas falhas, buscar o perdão e esforçar-se em direção a um caminho de retidão moral e ética. Obrigado por assistir, e enquanto você ainda está aqui, aproveite para assistir a outro vídeo que aparece no card da tela. Até o próximo!